Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez a Igreja Batista Remanescente Fiel tem um enorme prazer em recebê-los aqui em nosso canal, em um ano a qual o Senhor tem nos movido por meio da palavra que encontra-se em Ezequiel, capítulo 47. Um ano onde somos levados, chamados, convocados a imergir em Deus. É um ano de imersão. E querer imergir em Deus sem a manifestação da sua palavra em nosso coração e nossa vida é impossível. Por isso, nesse mês de maio, onde o tema está voltado para famílias frutíferas, hoje nós queremos abordar uma história muito importante para trabalhar a seguinte questão: o principal, o passo essencial, para se formar uma família frutífera. Uma dessas características essenciais é a escolha da sua amada e do seu amado. E hoje nós queremos abordar esta história muito famosa que encontra-se em 1 Reis, capítulo 11, que vai se tratar da vida de Salomão. E queremos chamar a atenção, você que busca o matrimônio, você que está aí orando pela sua amada, pelo seu amado, é importante observar algumas características mediante a palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido, e tomar os devidos cuidados, pois é uma decisão muito importante. Ela não pode ser tomada apenas com emoção, paixão, por um rostinho bonito, por um perfume, muito atraente. Não, é uma decisão regada de oração, baseada na palavra, e nós queremos aqui já ler o texto para alcançar um entendimento maior a respeito. 1 Reis capítulo 11, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, ou seja, muitas mulheres estrangeiras, em algumas versões. E isso, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito: filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração, para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Verso 8: E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara
o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, o tomarei, o tirarei, né? Porém, todo o reino não tomarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, olha só que passagem tremenda, é uma passagem muito bem em si mesma, explicada, esclarecida, aos quais o Senhor havia dado uma ordem, aos quais o Senhor havia manifestado uma vontade em que Salomão não adorasse, não servisse a outros deuses, mas seguisse o exemplo do seu pai, que serviu ao Senhor, que é mencionado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Salomão vai na contramão da conduta de seu pai e se envolve com inúmeras mulheres. Olha só a quantidade. E o mais agravante que o texto apresenta é justamente em relação aos deuses aos quais estas mulheres, escolhidas por Salomão, mulheres estrangeiras, mulheres de outras nações, mulheres de outras culturas, mulheres com outras crenças. E isso traz um grande problema para a vida de Salomão, porque isto também vai mover o seu coração em praticar, aquilo que nós chamamos de idolatria. Vai fazer com que Salomão abra, estas exceções para que as suas inúmeras esposas pudessem estar adorando, edificando aos seus deuses em sua casa, em seu reino. E, queridos, isso vale, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aquela mulher que visa buscar um homem segundo o coração de Deus, aquele homem que visa buscar uma mulher segundo o coração de Deus, deve se atentar a princípio para a palavra de Deus, deve orar, deve observar características cristãs de um homem segundo o coração de Deus, características e caráter cristão em uma mulher segundo o coração de Deus, que sirva a um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que ambos caminhem debaixo de uma mesma fé, caminhem dentro de um mesmo reino, de uma mesma visão espiritual, crendo que Deus é o Deus da sua aliança. Deus é o Deus único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o Senhor dessa aliança, desse matrimônio, desse relacionamento, que foi regado com oração, que foi regado com a observação, Geralmente nós instruímos os nossos jovens, as nossas jovens, a observar a palavra de Deus
e a observar também o caráter, né, do seu futuro cônjuge, da sua futura cônjuge, a sua conduta para com os seus pais, a sua conduta para com o seu próximo, a sua conduta no seu trabalho, comprometimento com a vida profissional, com a vida acadêmica, né? com a busca de uma formação para aperfeiçoar a habilidade, o dom que Deus já lhe deu, para que ele possa alcançar e buscar o sustento, para que o varão possa ser o provedor, para que a varoa possa buscar alcançar conhecimento para trazer bênçãos, frutos, né, maravilhosos para o seu lar, para seus futuros filhos. Ou seja, se atentar para pessoas que de fato buscam viver o propósito de Deus em lhe servir, em lhe prestar culto, em anunciar o evangelho que foi confiado a nós por meio de Jesus, e a tomar posse de tudo aquilo que Deus lhe deu mediante um propósito para a vida de cada um. Então o conselho é não se apressar, o conselho é não se iludir, né, com questões materiais. Ou seja, olha, minha filha, meu filho, você precisa sim ir em busca de um bom partido. Você precisa sim ir em busca de um homem, de uma mulher que possua influências, né? Que possua uma representatividade nas redes sociais, alguém que seja famoso, alguém que tenha grandes posses. E essa deve ser a sua análise, deve ser a sua busca em primeiro plano. Não, meus amados. Você deve sim amar o seu cônjuge, a sua cônjuge, desejar estar com ele por todos os dias da sua vida, casar-se, né? Apresentar publicamente esta aliança entre Deus e o casal. Então, dessa forma, sadia, com paciência, com sabedoria, né, se atentar para o caráter um do outro, antes do casamento, se atentar para como é o seu comportamento, não acreditar que depois que nós casarmos ele vai mudar, ela vai mudar. Então cabe aí observação, oração, né, jejum, e com certeza Deus vai abençoar o seu matrimônio. Amém? Então, muito cuidado. E mesmo dentro do relacionamento, se porventura venha surgir algo que queiram impor ao relacionamento, olha, a sociedade pensa assim, você deve se render, pois a gente viu que Salomão, né, é considerado o homem mais sábio, e ali em sua velhice ele cedeu a essas questões. Então, a importância também de, mesmo em meio a um matrimônio consumado, consolidado, anos de matrimônio, aliançados, um amando ao outro, aprendendo um com o outro, errando, acertando, perdoando, né, tendo paciência, perseverança, cultivando e crescendo, né, regando o relacionamento, a cada dia crescendo em matrimônio, em amor, em testemunho. Ainda assim, nessa caminhada podem surgir situações que queiram minar e que queiram desvirtuar o conceito da família cristã. Então se atente para as Escrituras e não abra mão daquilo que Jesus, daquilo que Cristo deseja em sua palavra para cada casal, para cada jovem aí que está na sua caminhada em rumo ao matrimônio. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, teu matrimônio, teu noivado, tua aliança, possa prover condições, né, para que você realize aí o seu grande sonho e possa alcançar em Deus uma grande família que sirva, que adore ao Senhor, que trabalhe na sua casa, que trabalhe na sua obra, que faça a sua obra como esposo, esposa, filhos, uma casa que de fato possa trabalhar e servir ao Senhor em santidade, em alegria, em amor.
Nosso muito obrigado em nome de Jesus. Amém.